Nós optamos por usar o von Neumann na nossa prática. Existem outras 4 opções de radiofrequências monopolares. Também são muito boas e também com um ótimo histórico, mas nós optamos por uma, depois de estudar várias. Pode ser que no futuro a gente opte por outras também. Mas nesse momento eu gostaria de te explicar quais são as diferenças principais entre o von Neumann, esse tipo de radiofrequência monopolar, e as outras radiofrequências que tem hoje no mercado. De características principais, a gente tem uma série de diferenças que me levaram a escolher essa como a ideal para a minha prática no dia a dia. Eu queria a ajuda da Gabi, que trabalha na MedSystem, que fez uma parte do nosso treinamento para apontar as principais diferenças. E a gente vai começar, principal, que nós temos 2 handpieces, 2 manípulos. As outras radiofrequências têm um. Então, quando você vai trocar de uma ponteira para outra, eu preciso desligar, ligar, e aqui é muito mais rápido. Eu tiro um, eu já estou com os 2 prontos. Mas a gente tem algumas características do chip que também são muito importantes e que ela vai explicar um pouquinho enquanto eu vou demonstrar para vocês. Bom, então nós temos alguns diferenciais aqui na ponteira do von Neumann. Segure. Primeira delas é a chip forrada de ouro, então eu tenho um material que é melhor condutividade de calor através do tecido. Em vez de ser um plástico nessa superfície que entra em contato com a pele, a gente tem um plástico metalizado, onde tem aqui, por exemplo, no caso, um ouro que conduz muito bem a eletricidade. Então ele é um bom condutor. Isso facilita a entrega de calor mais rápido e melhor. Melhor, exato. Segundo, nós temos o formato de borda oculta da chip, da ponteira. Então a superfície ela é curva. Isso facilita 2 pontos. Primeiro, difusão térmica ampliada. Então a gente tem maior concentração de calor na profundidade, né? Com foco em pele, que é onde a gente busca concentrar mais calor. Segundo, eu não tenho concentração de calor nas bordas da chip. Então ele entrega uma energia homogênea em toda a extensão da ponteira e não concentra calor especificamente nas bordas, né? Isso não deixa aquele menos chance de queimadura nas bordas, porque as bordas são meio ocultas. E esse formato cônico que ela estava mostrando pra gente, o fato dele ser um pouquinho cônico, cada disparo dele não vai numa linha reta, mas ele abre num cone. Então, em 3 disparos dele, equivale a mais ou menos 5 do outro, porque esses cones de calor vão se encontrando e vão entregar um calor um pouquinho melhor. Você viu quando ela estava falando que essa ponteira ela se mexe e ela se adapta. Como que se chama esse movimento basculante? A gente tem aqui? Uma ponteira que é flexível. Então eu consigo fazer a aplicação em modo repeat. É a única tecnologia que faz a aplicação em modo contínuo, justamente porque tem essa questão do acoplamento que se mantém durante toda a entrega do disparo. Como é necessário medir a impedância da pele, a condutividade elétrica na pele, à medida que a gente vai dando disparo, se eu desacoplo ou se um pedaço dela não encosta direito, ele para de entregar energia. Se ele tem essa característica de ser assim basculante e à medida que eu vou desenhando no rosto ele se adapta às curvas naturais da nossa superfície, ele desacopla menos. Ele me entrega então um calor, eu consigo manter esse calor por mais tempo. Ela falou uma coisa muito importante que realmente é a única das 4 tecnologias que tem um modo que você aperta o pedal ou aperta aqui no handpiece e eu dou disparos contínuos, um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Eles vão se encontrando e eu não preciso fazer como se fosse um carimbo, eu não vou carimbar. Então a gente tem os 2 modos aqui, o modo de carimbo, onde você vai aquecendo inicialmente a pele e depois você automaticamente põe no modo de repetição, aperta o pedal e vai só desenhando e acumulando um calor volumétrico na região. Então a gente falou é a única das radiofrequências que tem 2 handpieces, é a única que bascula, é a única que a superfície não é um plástico, mas é um plástico revestido de ouro. Ela também ela tem uma temperatura que ela mantém que é constante de 12 graus, então eu não preciso ser talvez a mais gelada. Eu tenho outras radiofrequências que quase congela a ponta e que disparam um criógeno, que dá muito conforto porque ela resfria muito a superfície. Mas será que eu preciso resfriar? Eu não tenho essa resposta ainda. Pode ser que eu manter os 12 graus, que é o que o estudo do von Neumann sugere, eu consigo aquecer mais, que meu objetivo é aquecer com conforto e não resfriar tanto que eu não posso aquecer. Então a gente já vai descobrir nos próximos anos essa questão do aquecimento, que é um pitch de vendas muito bom para as outras marcas e fez sentido para mim. Nossa, resfria mais. Também as outras marcas, algumas vão até 400 watts de entrega de potência.
essa vai 115, e tem uma outra que vai a 115 também, mas eu não preciso chegar nos 400, eu preciso entregar resultado. E também, um outro motivo que me fez escolher é que a literatura médica tem muito mais trabalhos científicos publicados com esta tecnologia, mostrando, olha, esta tecnologia deu esse tipo de resposta fisiológica, essa tecnologia deu esse resultado final. As outras não tem ainda trabalhos publicados, então com os anos pode ser que a gente encontre outra melhor do que essa. Ou não, pode ser que essa seja mesmo o padrão ouro. O fato é que as outras, meus colegas que compraram, estão felizes, têm boa resposta. Essa também quem tem uma excelente resposta. A gente enumerou pelo menos 7 ou 8 características que são únicas dessa máquina, que não tem só um chip, como uma das outras marcas, não tem 2, não tem 3, ela tem 4 tipos de chips diferentes. Então eu tenho um chip bem pequenininho para trabalhar só ao redor dos olhos, que as outras por enquanto não tem. Eu tenho um chip intermediário de 3 centímetros de área de superfície, eu tenho um de 4 centímetros, e a única, se eu não me engano, que tem um chip corporal também, que é 16 centímetros quadrados, 4x4, para que eu possa fazer grandes áreas. E era algo que a empresa não fazia muito na Coreia, mas aqui na mão dos brasileiros já está entregando excelentes resultados para essa pele flácida aqui interna do braço, para o joelhinho, para aquela barriga pós-parto. Então a gente viu uma série de características que são únicas aqui. Tem características que são únicas nas outras máquinas também, como potência e resfriamento, mas a somatória de todas fez com que a gente, nesse momento, julgasse que esse é o melhor para a nossa prática. Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, a gente vai voltar a conversar sobre esse assunto e a gente vai poder apresentar para você o que os nossos colegas estão sentindo com as outras máquinas, como nós estamos sentindo de experiência com essa máquina e qual vai ser melhor para você nos próximos anos. Meu nome é Cláudio Vulcan, eu sou médico dermatologista, trabalho no mundo aqui da dermatocosmetria há mais de 20 anos. É um prazer poder explicar para você um pouquinho do que a gente faz no dia a dia.